Mano do céu, imagina um mundo pós-apocalíptico, com poucos sobreviventes, onde as pessoas que restaram vivem a nível da barbárie e são assombrados por monstros que comem pessoas. Nesse mundo existe só um lugar seguro, conhecido como Paraíso, mas que ninguém conhece ou sabe onde fica. Estou falando de The Last of Us, Divergent, Maze Runner? Não, isso é Tengoku Damaikyo, o anime que mais me hypou nessa temporada. Salve, salve galera, Elson aqui na área para falar um pouquinho sobre Tengoku Damaikyo, o anime que mais me hypou nessa temporada. Depois de assistir os 2 primeiros episódios, mano, tive que maratonar o bagulho, porque é muito bom. Já conta com 5 episódios, um episódio melhor do que o outro, cada vez mais sinistro, bizarro e cheio de mistérios. E é justamente por isso, justamente por essa receita, que faz com que ele se torne tão interessante. Indico fortemente que você vá assistir os primeiros episódios. Eu vou começar a fazer as análises aqui no canal a partir desse episódio 5. O episódio começa com o Maru, mó boladaço, jogando ali em uma máquina de jogos. E aí chega uma galera, uns encrenqueiros, e começam a mexer com ele. Ele aparentemente não tá nem aí com a encrenca deles. A preocupação é uma só, que a garota dele, a garota que ele ama, na verdade, é um homem. E aí, cara, ele fica boladaço, a galera mexe com ele e ele desce o cacete nos 8 caras, nas 8 pessoas que estão mexendo com ele. Né? Isso só mostra o potencial do Maru, o potencial de combate do Maru, né? O quão habilidoso ele é, mas também revela ali que ele desconta, de certa maneira, toda a sua frustração naquelas pessoas. Ele desconta a sua frustração naquelas pessoas que mexeram com ele. O Maru então revela que ele nasceu no ano da grande calamidade. Grande calamidade essa que nós não sabemos o que foi, mas que com certeza deixou muitas crianças órfãs. Afinal de contas, o mundo praticamente desapareceu, a sociedade e a civilização desapareceu. E essas crianças que ficaram órfãos começaram a ser abrigadas, acolhidas nessas casas de abrigo, no qual uma delas, Maru, faz parte. E aí, apesar de que o Maru, por mais que ele e a lembrança dele é que ele estava em uma dessas casas de abrigo para crianças órfãs, que perdeu os pais na calamidade, eu tenho certeza absoluta que o Maru é do paraíso, afinal de contas, pelas habilidades dele e pela habilidade dele de tocar e esmagar o coração dos monstros lá que ele revelou nos episódios anteriores. Então eu acho que ele é do paraíso, que ele é um experimento lá do paraíso. Maru então conta que aos 7 anos de idade, o orfanato do qual ele fazia parte fechou, né? Fechou, e as crianças que restaram foram as crianças que não foram adotadas. Essas crianças que restaram passaram a sobreviver nesse mundo pós-apocalíptico, contando com a ajuda de um adulto. Entretanto, esse adulto foi morto em uma briga de território por outra pessoa. Essa outra pessoa, esse outro adulto, acolheu essas crianças para fazer parte da sua gangue, para aumentar o número da sua gangue. E ali o Maru passou a viver com esse outro adulto dentro dessa outra gangue. Até que na vida do Maru ele conhece a Mikura. E a Mikura conhece o Maru e acolhe ele. Leva ele para ir viver com ela, né? E até aí, tudo bem, mas por que a Mikura só levou o Maru? Por que o Maru, se existiam outras crianças? E aqui começa a abrir alguns mistérios e algumas dúvidas. Porque, por exemplo, o Maru ele vai falar que foi a Mikura que ensinou ele a matar os Hirukos, os comedores de gente, os comedores de humanos, os monstros. Foi ela que ensinou ele a matar. E também ele diz que foi ela disse que ele era o único capaz de usar o Toque Maru, aquele poder especial que ele entra ali dentro do monstro, como se fosse um vírus, e maceta o coração do monstro, o núcleo ali do monstro. Ela disse, como que ela sabia disso? Como que ela sabia que só ele tinha essa habilidade? Por que ela escolheu ele? E tem um outro detalhe, que ele diz que ela, a Mikura, essa mulher que cuidava dele, que acolheu ele e tal, ela não olhava pra ele como um gente. Ele disse que ela tinha um olhar frio toda vez que olhava pra ele. Que ela olhava pra ele como se ele não fosse um ser humano. E isso faz ligação com as crianças lá do paraíso. Porque, pelo que dá a entender no episódio anterior, as crianças do paraíso, na verdade, são uma mistura de humanos com Hirukos, né? Com comedores de gente. São uma mistura de humanos com monstros. Por isso que essas crianças lá do paraíso possuem tantas habilidades, tantos poderes. Então, no caso aqui, por que a Mikura não olhava para ele como um ser humano? Por que ele sentia essa frieza? Porque ela sabia que ele era do paraíso. Porque ela sabia que ele era um experimento, que ele era um híbrido, meio humano e meio monstro. Isso é uma teoria minha, é algo que eu sinto assim, que é a história, né? Porque eu não li o mangá, não faço ideia, nunca tinha ouvido falar, na verdade, dessa história, conheci agora com o anime.
Então a Kiruko, a maninha, né, ela vai pra cidade e deixa o Maru ali, onde eles estão escondidos naquela casa. Fala que ele não deve ir porque, afinal de contas, ele arrumou briga com 8 peão. Talvez eles vão procurar ele e querer se vingar. E ela vai pra cidade. Enquanto ela tá ali na cidade e ela troca os livros que ela tem por um mapa, enquanto ela tá ali observando o mapa, lendo o mapa, ela vê esses caras procurando o Maru. Enquanto eles procuram o Maru, eles conversam e falam de um tal de Ministério da Reconstrução, que eles poderiam, em vez de se vingar, em vez de brigar com o Maru, convocar, chamar o Maru para fazer parte do Ministério da Reconstrução. E então a Kiruko, ela se lembra que o Robin, o seu amigo, falava antigamente, quando eles eram mais crianças ainda, que existia uma organização e essa organização raptava, pegava pessoas e essa organização possuía tanto habilidades como recursos para reconstruir a civilização. E a minha pergunta aqui, o questionamento que eu fiquei é o seguinte: será que o Ministério da Reconstrução, que esses caras estão chamando de Ministério da Reconstrução, é na verdade o mesmo paraíso? A organização que construiu o paraíso, que pega pessoas para fazer experimentos, para criar crianças com superpoderes? Ou será que é um grupo que vai bater de frente, que luta contra o paraíso? O que você acha disso? Qual que é a sua teoria? Deixa aí nos comentários. Lembrando, por favor, não dê spoilers, porque um anime assim, cara, com tantos mistérios, pegar spoiler é muito broxante. Então, por favor, não dê spoilers. Ao voltar para o prédio, a Kiruko, ela fica super preocupada porque ela não encontra o Maru. E ela começa a imaginar que os caras devem ter raptado, devem ter pegado, matado, levado ele para algum lugar. Mas não, na verdade ele estava no outro apartamento ali, fazendo coisas suspeitas. E então a Kiruko, ela chora, cara. E aí ela chora por quê? Porque ela tem medo de ficar sozinha novamente. Ela passou muito tempo sozinha, depois que ela perdeu ali os seus amigos. E passou, depois que ela sofreu um acidente e aconteceu aquele caso de ele virar ela virar ele, enfim. Da cirurgia que colocou o cérebro do irmão, enfim. Você lembra dessa história? Se você não lembra, ou se você não sabe, vai assistir, que você vai curtir, mano. E aí a Kiruko passou muito tempo sozinha. E ela chora por causa disso. Porque ele se tornou um companheiro. E talvez, enfim, não deixa muito claro, mas talvez a Kiruko esteja sim desenvolvendo sentimentos amorosos, né, afetivos ali pelo Maru. Mas até então não deixa isso muito claro. Talvez é mais por essa questão de o medo de se ficar sozinho novamente. O medo de não ter ninguém novamente, né? Passar tanto tempo sozinho, sobrevivendo sozinho. Maru diz então que ele ficou lendo um jornal antigo e que antes da calamidade a humanidade tinha criado vários robôs, mas que ao mesmo tempo essa humanidade que criou os robôs começou a ficar com medo dos robôs se rebelarem, controlarem, vigiarem a humanidade, né? Nada, né? Toda a ficção científica mais ou menos aborda essa questão e é muito interessante. E é um medo real, né? De nós também, da humanidade. Mas isso não me impede de querer que os robôs, que a humanidade crie robôs, que a inteligência artificial avance. Eu quero muito que isso aconteça. Mas enfim, o Maru então diz sobre isso, né? Que a humanidade ficou com medo dos robôs vigiarem eles. Lembrando que aí entra outra questão. Lá no paraíso, nós vamos ver que o paraíso é cheio de robôs para todo lado. E que esses robôs têm esse papel de vigia, né, que eles têm câmeras e lá atrás das câmeras existe a equipe lá do paraíso vigiando a todo momento aquelas crianças, né? Então faz uma ligação com isso, pelo menos foi algo que eu percebi. Lembrando que lá no paraíso também existe um robô principal, uma espécie de HD principal, né? E esse robô principal comanda tudo e todos os outros. E a questão é, será que foram os robôs que causaram a grande calamidade? Ou será que foram os monstros, os comedores de gente, que surgiu e que causou essa calamidade? O que você acha sobre isso? Qual que é a sua teoria? Deixa aí a sua teoria, vai ser muito legal conversar. Esse é um anime cheio de mistérios que levanta várias hipóteses, várias teorias. Então, por favor, deixa aí suas hipóteses, as suas teorias. Então, corta lá pro paraíso. E tem um doutor trabalhando naquela sala dos bebês monstros. E enquanto ele trabalha naquela sala, ele olha pro lado e percebe ali a marca da botina do sapato da Tóquio, que ela deixou ali, que ela deixou a marca no momento que ela fugia. Só que ele não consegue identificar de quem que é aquele pé, de quem que é aquela marca. Por quê? Afinal de contas, todas as crianças do paraíso usam o mesmo tipo de botina. Então quem pode ser? No momento que ele olha para as crianças, ele centra o olhar em um dos meninos lá, que aparentemente forte, eu não lembro o nome dele. Deu até a entender um pouco que ele vai desconfiar desse garoto. Mas ao mesmo tempo, naquele momento eu já fiquei olhando a botina de todas as outras crianças, todas usam a mesma botina. Então como afirmar que é aquele, né? O Tarao, aquele menino que estava doente, acaba morrendo nesse episódio, por causa daquela doença misteriosa que ele adquiriu. E até então, pelo menos é o que eu me lembro, o Maru, ele ganhou da Mikura uma espécie de antídoto que ele deveria entregar para uma pessoa doente
lá no paraíso. E na minha opinião, eu achava que essa pessoa era o Tarau, mas o plano foi por água abaixo. E isso faz sentido, vai fazer sentido só no final do episódio, a gente vai chegar lá. O doutor deixa claro que as crianças do paraíso deveriam ser imunes a qualquer tipo de doença, mas que eles pegaram essa doença misteriosa, essa doença peculiar. E a diretora ali fica putaça, mano. Ela fala que o dia da coleta não pode ser alterado. E cara, que diabos é esse dia da coleta? O que é o dia da coleta? Mano, e isso me lembra muito demais o filme, os 3 filmes Maze Runner, Correr ou Morrer, Prova de Fogo e A Cura Mortal. No universo de Maze Runner, os adolescentes, os jovens, as crianças ali também são um experimento para tentar descobrir uma cura para a humanidade. Pro fulgor, que é a doença que está atacando a humanidade, meio que transforma a humanidade em meio que zumbis. Se você nunca assistiu Maze Runner, eu indico fortemente que você vá assistir. Porque no Maze Runner, as crianças são usadas em um experimento e preparadas também para coleta. E no filme, a coleta é do sangue, assim, da medula, eu não sei direito, não lembro direito, mas assim, o fato é que essas crianças vão morrer para desenvolver a cura para a humanidade. Então elas são usadas para um experimento onde elas vão morrer para levar a cura para outras pessoas. Nos livros do Maze Runner, que eu li os livros, no caso a cura está no cérebro dessas crianças. Então de fato elas morrem, porque é retirado o seu cérebro para poder desenvolver a cura para outras pessoas. Então não é tipo assim, os fins justificam os meios, né? E logo após esse diálogo é mostrada a Tóquio vomitando, lembrando que as crianças não deveriam ficar doentes. E a Tóquio se questiona, será que eu também estou doente? Será que eu também peguei a doença do Tarau? E aí faz a ligação e faz sentido o Tarau ter morrido. Porque, afinal de contas, o Tarau morreu. Enquanto o Maru e a Kiruko estão indo para o paraíso, procurando o paraíso, quando eles chegarem no paraíso, provavelmente a pessoa que eles vão salvar não é o Tarau, mas é a Tóquio. Lembrando também que a Tóquio tem o mesmo rosto do Maru. Não dá para saber se eles são irmãos gêmeos, ou se um é clone do outro, porque afinal de contas é cheio de experimento. Mas os dois possuem algum tipo de ligação. E é justamente a Tóquio que eu acho que o Maru vai salvar com seu antídoto. Corta então para um diálogo entre o Maru e a Kiruko, onde a Kiruko mostra um mapa que ela comprou. E nesse mapa possui algumas informações interessantes. Uma dessas informações é um local onde está escrito que vivem ali pessoas estranhas. Será que essas pessoas estranhas é o paraíso? Será que lá é o local onde está o paraíso? Eu ainda acho que não. Mas, ou será que é o lugar do Ministério da Reconstrução? Até que um dos caras que estava com eles no barco no episódio anterior chega ali, encontra eles e pede ajuda. Pede para que eles trabalhem para ele, protegendo ele, até que ele chegue em um lugar, em um grupo que se chama Ordem Perpétua. E aqui nós somos apresentados a um outro grupo misterioso. Essa Ordem Perpétua, aparentemente nela tem um doutor que faz experimentos em humanos com pedaços de monstros, com pedaços de hirukos. E esses experimentos fazem com que essas pessoas vivam eternamente. E esse cara quer chegar até lá. A Kiruko então fica doida com essa informação, porque ela começa a achar que esse doutor que esse cara tá falando, esse cara do barco tá falando, pode ser o doutor que fez a cirurgia nela, que colocou o seu cérebro no corpo da sua irmã, da Kiruko, da verdadeira Kiruko. Então a Kiruko fica assim, desesperada. Ela quer encontrar esse lugar porque ela quer saber se é o mesmo médico, porque talvez aí ela vai encontrar respostas do porquê ele colocou o seu cérebro no corpo da sua irmã Kiruko, E também uma outra pergunta que eu me faço é a seguinte: se o doutor pegou o corpo do menino que estava quase morrendo, pegou o cérebro dele e colocou no corpo da irmã da Kiruko, o que o doutor fez com o cérebro da irmã? O que o doutor fez com o cérebro da Kiruko? Será que colocou no corpo de uma outra criança que talvez estava lá no paraíso? Ou será que ele colocou em um monstro, em um hiruko? Então corta novamente para o paraíso, onde é mostrado que eles estão assustados, desesperados, os organizadores, a diretora, o doutor. Por quê? Porque eles cremaram o corpo do Tarau, mas uma coisa ficou intacta, que parece ser uma espécie de núcleo, uma espécie de coração de um hiruko, de um monstro, um órgão de um monstro. E ali, a partir daí eu criei uma teoria, um pensamento, que o fato do Maru e da Kiruko estarem indo para o paraíso, quando eles chegarem no paraíso,
Eu não acho que vai ser fácil entrar naquele lugar. Aparentemente é um lugar muito bem protegido, muito bem vigiado e que tem uma redoma em volta. Então como que eles vão entrar no paraíso? E eu fiquei pensando, será que essa coisa que ficou do corpo do Taral não pode ser aí uma espécie de óvulo, uma espécie de ovo, uma espécie, né, que vai se transformar em um monstro, vai entrar no corpo de uma pessoa e virar um monstro, e esse monstro vai colocar o paraíso em colapso, dando abertura e brechas para quem está fora conseguir entrar? Porque eu não acho que o Maru e a Kiruko vão entrar ali na paz do Senhor de... Não, eu acho que vai estar um caos, vai estar em colapso o paraíso, e assim eles vão conseguir entrar, e no caos, no meio do caos, eles vão encontrar a Tóquio doente, e salvar a Tóquio, né, e lutar contra esse monstro. Provavelmente vai ser os dois que vão matar esse monstro. Não sei, é uma teoria que eu criei. Se faz sentido pra você, deixa aí nos comentários, me fala o que você achou. Muito obrigado por você que está aqui. Você que não é inscrito no canal, por favor se inscreve. Eu conto muito com a sua ajuda pra fazer essa comunidade crescer cada vez mais, pra gente poder falar daquilo que a gente tanto ama, que é a cultura nerd. Confere aí se o seu sininho tá ativado pra você ficar por dentro de todos os novos vídeos. Muito obrigado, tamo junto, até a próxima.